E aí pessoal, tudo bem? Professor Otávio Pós aqui, pronto para mais uma aula, nossa aula semanal. Bom, nos últimos dias eu acabei recebendo muitos pedidos assim de auxílio de alguns colegas a respeito de como proceder durante a tração reversa da maxila. Então eu resolvi colocar como tema da nossa aula semanal algumas dicas sobre como conduzir o tratamento do padrão 3 em crescimento com a tração reversa da maxila. Dicas para vocês conseguirem atingir resultados como esse, desse caso, um tratamento extremamente efetivo e que você produza um resultado muito positivo para o paciente, dando agora, depois da correção, a oportunidade desse paciente estar crescendo e se desenvolvendo de uma maneira muito melhor, uma maneira muito mais saudável, tá certo? Bom, primeiramente, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser muito assertivos no diagnóstico desse paciente. Fazer um diagnóstico diferencial dessa mordida cruzada anterior, verificando se ela é funcional ou se é uma mordida cruzada anterior verdadeira, é um paciente padrão 3 verdadeiro. Como você faz isso? Manipulando o seu paciente em relação cêntrica. Então você vai manipular o seu paciente em relação cêntrica e vai verificar se ele, manipulando em relação cêntrica, se ele vai morder de topo. Se esse paciente, você manipulando, ele morde de topo, aí você vai ter que verificar a inclinação dos incisivos. Se ele tiver uma inclinação lingual dos incisivos superiores e uma inclinação vestibular dos incisivos inferiores, provavelmente você vai estar diante de um caso de uma falsa classe 3 ou uma mordida cruzada anterior dento-alveolar. Então, uma mordida cruzada anterior dento-alveolar, você não vai tratar com uma tração reversa da maxila, porque você vai estar diante de um paciente padrão 1, com a mordida cruzada dento-alveolar. Então, você vai tratar, por exemplo, com bite block, com arco progênico, molas digitais, seria uma excelente opção, por exemplo, para esse caso. Agora, nós vamos falar do paciente padrão 3, essa mordida cruzada aí anterior verdadeira, tá certo? O que você tem que cuidar também? Qual a melhor época para o tratamento desse paciente? Claro que a gente não escolhe a época que o paciente chega no nosso consultório, mas a melhor época é aí por volta dos 7 anos, para você estar realizando a tração reversa da maxila com ancoragem dentária. Por volta dos 7 anos, você vai ter muito mais efeitos esqueléticos e menos efeitos dentários. Quanto mais velho esse paciente vai ficando, vai chegando lá por volta dos 10 anos, 11 anos, a tração reversa da maxila com ancoragem dentária, ela acaba já produzindo muito mais efeito dentário, de mesialização de dente posterior, do que efeito esquelético. Então, claro, se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos que o nosso paciente chegasse aí por volta dos 7 anos de idade. É uma época que o paciente coopera muito também com o tratamento, tá legal? Bom, maior parte dos pacientes padrão 3, esse paciente vem acompanhado também com uma atresia no sentido transversal da maxila, e você vai estar tendo que fazer e realizar uma disjunção maxilar. Então, normalmente a gente acaba associando aí o disjuntor de Hirax, com um gancho, disjuntor com um gancho soldado, para depois você fazer a tração reversa. Uma dica bem importante que eu dou, porque no caso da disjunção que você vai estar fazendo para a tração reversa da maxila, você não vai chegar até naquele limite normal que nós temos numa disjunção num paciente classe 1 ou classe 2, que você vai que você vai ter como referência, chegar com a cúspide palatina do molar superior na cúspide vestibular do molar inferior. No caso do padrão 3, você não vai fazer isso, porque se você for até esse limite, depois com a tração reversa, você acaba deixando esse paciente em brode. Então, você vai um pouco aquém, um pouco menos do que esse limite, para não deixar o paciente em brode depois na sequência que você vai fazer a tração reversa, tá certo? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Segundo ponto, a localização do gancho. Então, o gancho para a máscara, você tem que solicitar para o seu protético para estar colocando aí na região mesial do primeiro molar descido, ou se o paciente já tiver o pré-molar, na mesial do pré-molar, colocar o gancho aí nessa meia, tá legal? Por quê? Você vai colocar o gancho na região aqui do canino, na distal do canino,
E você vai também regular a máscara, onde você vai prender o elástico, de modo que esse elástico fique do canino até a máscara com uma angulação, uma inclinação de 30 graus em relação aqui ao plano oclusal. Por que isso? Porque como o centro de resistência da maxila, não da dentição é um pouco mais abaixo, mas o da maxila fica nessa região e você está fazendo uma tração, você está puxando a maxila para frente abaixo desse centro de resistência, essa maxila vai ter uma tendência de fazer uma rotação no sentido anti-horário. Tá? Então essa tendência de rotacionar no sentido anti-horário, você consegue eliminá-la puxando a maxila para frente e para baixo. Por isso que tem que ter essa inclinação aqui de 30 graus da direção do uso dos elásticos, tá legal? É muito importante isso para você prevenir a ocorrência de uma mordida aberta anterior, tá legal? Em relação à força que você vai estar utilizando na tração reversa da maxila. Na ortodontia, nós temos as forças ortopédicas e as forças ortodônticas. Forças ortopédicas são forças pesadas que vão produzir movimento ortopédico. Forças ortodônticas são forças leves que vão produzir movimentos dentários. Então, na tração reversa da maxila, o que eu aconselho é que você trabalhe com um mínimo de 400 gramas cada lado. Por quê? Porque se você trabalhar com uma força muito leve, você não tem o movimento da maxila para frente, você vai ter um movimento dentário, mesialização de dente posterior. E quando a gente está falando em tração reversa da maxila, a gente quer um movimento esquelético, né? Um movimento ortopédico dessa maxila para frente. Então tem que pensar em trabalhar sempre com um mínimo aí de 400 gramas cada lado, tá legal? Mais um ponto, o tempo de uso e em média do tempo de tratamento. Em média, você tem aí que trabalhar com 14 horas por dia. Então eu vou dar uma dica de como que eu procedo com os meus pacientes. A gente faz um acordo com os pais, com o paciente, com a criança, que não precisa estar usando a máscara durante a aula, não precisa ir para a escola com o aparelho e do resto do tempo tem que usar o tempo inteiro. Então não vai para a escola, porque na escola ele já vai usar pouco e ainda tem risco de sofrer bullying, ou seja, né, alguma provocação aí dos coleguinhas. Então o resto do período do dia a criança usa o tempo inteiro, dorme com o aparelho, só remove para ir para a escola. Então assim você consegue ser efetivo no tratamento e consegue também a colaboração da criança em relação ao tratamento. Tá? Então no mínimo de 14 horas diárias, mas esse número de 14 horas diárias eu não falo para o pai nem para o paciente. Eu só combino que tira para ir para a escola e o resto do período ele tem que usar o tempo inteiro, tá certo? Tempo de uso em média 7 a 14 meses. Claro que vai depender principalmente da gravidade dessa classe 3, esse padrão 3, né? Quanto mais grave, mais demora, e também da colaboração do paciente em relação ao tratamento. Tá? O que é muito importante? É muito importante que a gente tem que atingir uma sobrecorreção. Né? Aonde que eu paro? Quando eu sei que eu paro? Você não para quando você consegue descruzar a mordida, chegar numa classe 1 dentária, você ainda não para, você precisa sobrecorrigir. Você tem que deixar esse paciente um pouco classe 2, criar até um overjet, deixar ele classe 2 dentária. Por quê? Porque se ele é padrão 3 esquelético, o crescimento dele, a genética dele, a gente não consegue mudar. Então, ele vai estar continuando crescendo mais a mandíbula do que a maxila. Então, quanto mais você conseguir sobrecorrigir, é melhor. Então, sobrecorrigiu, aí sim, 3 meses de contenção noturna, aí você pode remover o aparelho e fazer um acompanhamento aí pelo menos anual desse paciente, um acompanhamento do crescimento, monitoramento da troca dentária e irrupção, tá certo? Bom pessoal, então são dicas extremamente importantes que eu passei aqui para vocês, anotem aí para não esquecer. Espero que tenham gostado e se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar um like. Até a próxima!